Oi, gente, bom dia! Hoje nós vamos estudar a lição 5, que é o texto expositivo. Vamos relembrar de alguns gêneros textuais que nós já vimos nesse livro do Aprova Brasil. Nós vimos a tirinha, nós vimos a fábula, nós vimos na lição 2, aliás, na lição 3, o folheto informativo, na lição 4, a lição passada nós vimos o conto de enigma e hoje nós estamos vendo o texto expositivo. E logo mais aqui abaixo, nessa tarjetazinha azul, nós podemos ver a definição do texto expositivo. Qual é o objetivo, a finalidade de um texto expositivo? É de explicar um tema relacionado a alguma área de conhecimento. Por isso, ele geralmente se baseia em uma investigação científica ou estudos realizados por especialistas na área. Então, investigação científica são exatamente estudos que se realizam em determinada área. Essas investigações, elas podem ter a presença de seres humanos, pode ter a presença de animais, elas podem também ser de uma forma mais subjetiva, com pesquisas psicológicas, enfim. O texto expositivo, ele vai trazer a finalidade de explicar um tema. E vocês vão ver aqui nesse texto que o principal objetivo desse texto expositivo é falar sobre o medo. A gente sabe que já nesse texto tem um título, né, que é Hora do Espanto. Então, só pelo título, a gente entende que vai ser tratado do medo. E também pela figura. A figura já traz também essa informação, que é de uma pessoa, um jovem, com medo, né, como se fosse uma árvore atacando ele à noite. Então, em um texto existem várias linguagens, como a gente inclusive já viu, que é a linguagem por meio de figuras e a linguagem por meio de texto, que é o que nós vamos ler agora. Então, vamos ler agora a Hora do Espanto. Ele aparece quando a gente menos espera. Pode ser por causa de um barulho, uma sombra ou até mesmo uma cena de filme. Tanto faz. Todo mundo sente medo. Olha aqui. Esse ele aqui que apareceu, ele já está dando a entender que é o medo. Então, ele aparece. Ele quem? Quem é que aparece quando a gente menos espera? Exatamente o medo. Aí no segundo parágrafo. E isso é bom. Essa reação do organismo serve como proteção. E, se não existisse, você correria vários riscos. Segundo estudiosos, o medo foi essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento cada vez maior da espécie humana. Com medo de bichos ferozes, por exemplo, os homens passaram a se proteger em cavernas e a evitar sair durante a noite. Esse e alguns outros medos foram transmitidos de uma geração para outra, até hoje. Tanto que se acredita que muita gente tenha medo do escuro por causa dessa herança de milhões de anos. Temos outros medos que aprendemos a partir da nossa experiência. Assim, quem foi mordido por um cachorro pode passar a ter medo do animal. E até quem nunca passou por isso, talvez se assuste com o bicho sem motivo aparente, só por ter aprendido com alguém que ele representa perigo. Gente, que texto legal! Esse texto nos traz tantos ensinamentos. Nós podemos aprender que o medo, ele pode ser adquirido, ou seja, eu passei por um trauma, por exemplo, um cachorro me mordeu, e aí, por eu ter passado aquele trauma, eu fiquei com medo de cachorro. Ou ele pode ser passado de geração por geração, como por exemplo, menino, sai daí que tem um babau, menino, sai do olho escuro, monstro. Então, isso foi... o medo veio por quê? Porque alguém fez com que eu tivesse esse medo. Ou por experiências, como a do cachorro que a tia falou, tá certo? Então, um texto muito interessante. É importante ver também que nesse texto ele fala que o medo, ele é importante, né? Por quê? Porque nós precisamos nos proteger. Diz aqui, ó, isso é bom, é uma reação do organismo que serve como proteção. Esse daqui, a gente pode dizer que foi devido a uma investigação científica, porque o medo nos protege, né? Algo muito alto,
Por que que o bebê não tem muita noção de perigo? Porque as experiências dele ainda não foram completamente desenvolvidas. Então, ele coloca o dedo na tomada, ele não tem muito medo de altura. Por quê? Porque eles ainda não vivenciaram algumas coisas que provocaram esse medo neles. Muito legal esse texto. Mais importante também a gente colocar que o medo, ele serve como proteção, mas o medo não pode nos paralisar. Nós temos que ter medo, mas a gente não pode deixar de fazer qualquer coisa que seja por causa do medo, porque senão isso se torna algo negativo, horrível na nossa vida, tá bom? Vamos lá para a questão da interpretação. Na segunda questão está dizendo, o primeiro parágrafo do texto se inicia com qual palavra? Aí você vai escrever aí a palavra. A que palavra do texto esse pronome se refere? A tia, inclusive, já explicou, né? Antes da leitura, aliás, depois da leitura do texto, a tia explicou que essa palavrinha que inicia o texto já se refere ao tema, digamos assim, principal do que o texto vem abordar. Na terceira questão, por que a autora começa o texto com a palavra ele, sem retomar uma informação dada antes? Aí você vai marcar a opção. Porque ela quer enganar o leitor? Vocês acham que a autora quer enganar o leitor? Eu acho que não. Porque ela quer convencer o leitor de sentir medo é bom? Ela, em algum momento, ela disse que sentir medo é bom? Não, ela disse que o medo é um sentimento, é uma emoção de proteção, né? E a terceira, porque ela pretende criar um efeito de suspense, já que só ao final do parágrafo ficamos sabendo que ele se refere ao medo. Então, vocês irão marcar a opção, é apenas uma opção que mais se adequa ao texto. Qual é o tema do texto? A tia também já falou. Do que se trata o assunto principal do texto? Quinta, para a autora, é normal sentir medo? Justifique sua resposta com uma frase do texto. Então, você vai lá no texto e vai tirar uma frase. E uma frase que vai justificar a sua resposta, tá bom? Sexta questão, releia o segundo parágrafo. E isso é bom. Essa reação do organismo serve como proteção. E se não existisse, você correria vários riscos. A que trecho anterior se refere ao pronome isso? Então, você vai antes de isso e você vai escrever o trechinho que se refere a esse pronome isso, que é um pronome demonstrativo, está demonstrando a que serve. E a expressão, essa reação, a que se refere? Essa reação se refere a que expressão? Também você vai colocar. C, assinale a alternativa que vocês consideram adequada. Então, pode ser que tenha as alternativas. Vamos ver aqui enunciado as alternativas. Então, tem mais de uma alternativa. Você considera adequado substituir palavras repetidas contribui para melhorar o ritmo de um texto? Você acha que substituindo as palavras que vão se repetindo fica legal o texto? Em outras palavras, esse enunciado está dizendo isso. Se você acha que sim, marca um X. As repetições de palavras podem deixar o texto cansativo, mas são inevitáveis. Você acha que são inevitáveis, que não dá para a gente substituir as palavras? Sei não, hein? Substituir uma palavra dita anteriormente colabora com a boa fluência do texto? Então, são duas opções aqui. Na sétima questão, marque a alternativa. A alternativa, vejam bem, a alternativa, que apresenta um resultado de estudos feitos sobre o medo. O medo de animais ferozes é natural da espécie humana? Será que o medo é natural da espécie humana? O medo deve ser combatido com tratamentos especializados? Ou o terceiro quadrinho, o medo foi fundamental para a sobrevivência e o desenvolvimento da espécie humana. Então, você vai marcar apenas uma alternativa. Aqui, vocês irão reler a frase. Com medo de bichos ferozes, por exemplo, os homens passaram a se proteger em cavernas e a evitar a sair durante a noite. Por que a tia refez isso daqui? Porque na A está pedindo para sublinhar, né? O que? O medo de bichos ferozes teve qual consequência sobre o comportamento humano? Então, você vai sublinhar a consequência, certo?
E você vai sublinhar na frase acima. B. A expressão por exemplo indica que a frase que você releu exemplifica uma ideia presente no texto. Que ideia é essa? Então, qual foi a ideia que ele colocou? Por exemplo, com medo de bichos ferozes, por exemplo, os homens passaram a se proteger em cavernas e evitar sair durante a noite. Então, essa expressão, por exemplo, dá a ideia de quê? De que o medo foi essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento cada vez mais da espécie humana. Essa ideia de, por exemplo, exemplifica, ele esclarece mais, então você vai colocar aqui, tá bom? Na nona questão, fala assim, no terceiro parágrafo, sem alterar o sentido da frase, a palavra segundo poderia ser substituída por até, embora, conforme, de acordo. Existem duas expressõezinhas que a palavra segundo pode ser substituída. E você vai marcar apenas duas. 10ª, relê este parágrafo. Esse e alguns outros medos foram transmitidos de uma geração para outra, até hoje. Tanto que se acredita que muita gente tenha medo do escuro por causa dessa herança de milhões de anos. Nesse trecho, qual é a explicação da autora para a existência de alguns dos medos do ser humano? Aí você vai lá no textozinho, nesse texto, e você vai ver qual é a explicação da autora para a existência desses medos do ser humano. E você vai colocar que alguns medos são passados de geração a geração, outros medos são adquiridos, outros medos nós já nascemos sentindo alguns medos, então vocês irão colocar praticamente essa resposta que a tia já deu. Na 11, releia o último parágrafo do texto. Temos outros medos que aprendemos a partir das nossas experiências. Assim, quem foi mordido por um cachorro pode passar a ter medo do animal. Animal está em negrito. Que animal é esse? E até quem nunca passou por isso, talvez se assuste com um bicho sem motivo aparente. Que bicho está se referindo a quê? A qual animal? Só por ter aprendido com alguém que ele representa perigo. Então, essas três palavrinhas, essas três expressões, ela está indicando apenas uma palavra, tá certo? Mas vamos lá, nesse parágrafo, a autora explica a origem de outros tipos de medo. Que explicação é essa? Que é exatamente também que há medos aprendidos, há medos que ao longo da vida nós vamos aprendendo e a entender, né, esse medo com determinadas coisas que vão aparecendo. Na B, nesse trecho a que se refere às palavras destacadas, é exatamente essas três expressõezinhas que estão destacadas. Se refere a qual palavra? Aí você vai escrever aqui. C, na última frase, a palavra talvez indica um alerta, tá? Talvez indica um alerta, talvez indica uma crítica, talvez indica um conselho ou talvez indica uma hipótese. Então, você vai marcar apenas um quadradinho, um X, tá bom? Na 12, retoma as explicações para a origem do medo dadas pela autora do texto e que você analisou na atividade 10 e 11. Aí, aqui é pessoal, uma resposta pessoal. Você concorda com essas explicações? Você concorda que a autora, ela deu essas explicações, que o medo é adquirido, que o medo é passado de geração para geração, que algumas coisas nós já nascemos com medo? Você concorda com essa explicação? Aí você vai colocar sim ou não e você vai justificar sua resposta. Sua resposta ao item A foi um fato ou sua opinião? Aí você vai marcar um X. C. Após as reflexões feitas sobre o texto expositivo, podemos dizer que a afirmação todo mundo sente medo é um fato ou é uma opinião? Você acha que todo mundo sente medo? Isso é um fato ou é uma opinião? E aí, qualquer dúvida, crianças, vocês podem perguntar, tá bom? Bem legal essa atividade. E aí nós vamos poder logo depois, explorar mais sobre esse assunto medo em até educação cristã, em ensino religioso. Hoje é porque realmente é a atividade de português, tem essas 3 paginazinhas, mas nós podemos fazer algo posteriormente, acho que inclusive até na sexta-feira, sobre o medo, tá bom? Um beijo, crianças, Deus abençoe vocês.